Ser canarinho era assim. Num dia você estava no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na semana seguinte numa lona de circo cantando em qualquer outro lugar do Brasil. E como diz aquela velha canção popular, foi nesses bailes da vida, cantando missas, concertos e canções em praça pública, que muita gente boa colocou os pés na profissão de músico. Mas o Coral dos Canarinhos, esse sonho de um frade franciscano na longínqua Petrópolis dos anos 40, é muito mais do que uma oficina de talentos musicais. Nesse instituto, ao longo de 78 anos, meninos e um pouco mais tarde também as meninas, tiveram na música um potente veículo de formação humana. As amizades, o convívio em grupo, a disciplina para o fazer musical, são os grandes afetos que nós, egressos dos Canarinhos, carregamos vida afora. São mais de 4.000 meninos que passaram pelo coral ao longo desses anos. Nesse dia 15 de agosto, em que celebramos o aniversário de 78 anos do nosso querido Coral dos Canarinhos de Petrópolis, é pela memória de alguns ex-cantores que vamos recontar parte dessa história. Frei Leto Binias foi um frade franciscano nascido em Herne, na Alemanha, e que migrou ainda muito jovem para o Brasil. Foi dele o primeiro passo para formar um coro de meninos na antiga Escola Gratuita São José, pertencente à província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. O coro ganhou projeção muito rápido, apresentando-se no Congresso Eucarístico do ano seguinte, realizado aqui em Petrópolis. A população logo batizou os meninos de Canarinhos. 10 anos mais tarde, seria criado o Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. Neste pequeno trecho, Frei Leto relatou a Frei José Luiz, por escrito, o quão eram sólidos os seus planos para a criação dessa escola. Fiz-lhe a tempo a pergunta, nos relata Frei José Luiz no livro Franciscanos na Educação. Frei Leto, o que o levou a fazer deste coro, inicialmente simples, um coro de alta qualidade estruturado numa instituição? Leto respondeu: depois de eu ter começado o meu trabalho de educação musical com os meninos, Frei Pedro Zindig mostrou-se interessado. Ele sempre mostrou certa preocupação com a estabilidade de meu trabalho. Dizia-me ele: Frei Leto, tome cuidado, seja vigilante. Você não conhece a mentalidade das pessoas. Podem querer acabar com o seu trabalho. Eu achava impossível que isso acontecesse. Não pretendia formar um coro de nível apenas escolar. Por isso, parti desde o início para a educação musical artística. Esta exigia certas condições, a começar pela voz sadia do menino cantor e a capacidade do professor. Preocupei-me com o livro didático e também com o futuro prédio apropriado para o ensino musical. Estas coisas em seu conjunto formam a base material do empreendimento e oferecem a garantia, estabilidade e continuidade do Instituto. Uma vez conseguido isso, era natural que a modesta Escola de Música dos Canarinhos passasse para a categoria de um instituto. Então, da primeira sede própria, terminada em 1955, os meninos cantores puderam ter uma formação musical com mais conforto após o almoço que era servido a todos ali mesmo, após as aulas do colégio, tendo aulas de teoria musical e solfejo que foram fundamentais para que o coro crescesse cada vez mais e para que o aprendizado de repertório fosse mais rápido. Mas o sonho da casa própria seria realizado mesmo na década de 1970, quando o contrato de 15 anos de usufruto da primeira sede já se encerrava. Depois de uma grande campanha, somada aos recursos economizados por Frei Leto ao longo de anos, adquiriu-se a propriedade na Rua Santos Dumont 355, Centro, onde até hoje funciona a sede do Coral dos Canarinhos de Petrópolis. Ali, numa pequena casa onde era o nosso IMCP,
Também tive a honra e o privilégio de ter aulas com Frei Leto Binias e com Frei José Luiz Prim, por pelo menos 4 anos, junto com a minha turma no ano de 1976. Nesse mesmo ano, através da garra e do dinamismo empreendedor de Frei Prim, se iniciava a construção neste mesmo terreno de uma nova sede, bem maior, com mais recursos e muito espaço para que os canarinhos pudessem alçar voos ainda maiores. Esta sede começou a funcionar no ano de 1980 e os recursos para a construção vieram da Alemanha e do Ministério da Educação e Cultura, com atuação especial do ministro Ney Braga, que dá nome à nossa sala de ensaio. O sonho de Frei Leto finalmente estava concretizado. Depois de algumas adversidades ao longo de sua história, o Coral dos Canarinhos estava seguro e protegido das eventuais situações de risco que porventura pudessem ameaçar a sobrevivência do grupo. Hoje, podemos considerar o nosso coral como patrimônio cultural e material de nosso Brasil, que já formou gerações e gerações de meninos e meninas. Se tem uma expressão que Canarinho gosta de usar, é "na minha época". Eu, como disse, sou da época do Frei Leto, entrei no coral em 1976 e na minha época a gente vinha de Kombi, lá da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, às 7h30 da manhã, aqui para o IMCP para participar dos ensaios, né? Quando a gente chegava aqui no Instituto, a gente se sentia muito à vontade, era como se fosse a nossa segunda casa. Tinha campo de futebol, tinha sala de sinuca, de ping-pong, e tinha muito espaço para todo mundo poder correr e se divertir. Pelas 11h30 era servido o almoço para todo mundo, e quando todos estavam então em seus lugares, a gente cantava uma oração, e essa minha primeira refeição com essa turma, com a minha turma, me marcou muito, porque a minha primeira sobremesa também foi um pêssego com creme de leite fresco, que ficou assim marcado na minha memória. Eu nunca tinha comido algo assim, então isso para mim ficou bem marcante. E eu em casa também era muito chato para comer, e eu aprendi aqui com a convivência dos colegas, né, que eu tinha que me alimentar melhor, para que eu pudesse também ser um cantor melhor. Um outro causo que aconteceu comigo na minha época de criança, eu estava brincando de correr no refeitório, né, junto com um amigo meu, que eu lembro que era o Marcelo Coutinho, mas eu não estou bem certo, e a gente estava correndo em volta das mesas do refeitório, um pouco antes do lanche, do recreio das 10 horas da manhã. E a dona Marlene, que era a cozinheira, estava colocando as xícaras para a gente tomar um chocolate quente do inverno. E o Marcelo passou pela porta da cozinha e eu saí correndo atrás dele, e ela saiu pela porta da cozinha em direção ao refeitório, e eu dei uma trombada nela, derrubei as xícaras todas no chão, acho que tinha umas 10, 12 xícaras, e essas xícaras se quebraram, e eu fiquei desesperado. E eu pensei assim, poxa, vou ser suspenso, né, por dias do Instituto, quem sabe expulso também, mas o Frei Leto me deu uma boa bronca e eu fiquei com tanta vergonha que eu saí do refeitório e nem tomei meu chocolate. Agora eu vou chamar os outros amigos, companheiros do coral, que fizeram parte dessa história, para que eles também possam fazer os seus depoimentos e contar as histórias deles. Vou começar com o Marcelo Coutinho, meu grande amigo e companheiro também da correria do refeitório, para que ele, então, possa se manifestar e dizer um pouquinho sobre o Coral dos Canarinhos. Como é que foi na sua época, Marcelo? Eu fui canarinho a partir do ano de 1976. E hoje eu moro aqui no Rio de Janeiro, sou cantor lírico, sou professor de canto da Escola de Música da UFRJ, sou ator, dublador, diretor musical, diretor de dublagem também. Vivo da arte de cantar, da arte de interpretar e da arte de dar aulas. E tudo isso graças a esse meu início nos Canarinhos de Petrópolis, nessa instituição tão importante que fez tantos profissionais hoje em dia. E eu fico muito feliz de ter sido o primeiro cantor lírico profissional dos Canarinhos. Muitos já vieram depois, estão aí com suas carreiras brilhantes e tudo mais. E tudo isso graças a essa formação que essa instituição nos deu. Toda essa experiência musical,
todos os concertos, todas as missas, os repertórios, os ensinamentos, a disciplina, tudo isso foi fundamental para que eu pudesse ter sucesso na minha carreira. E por isso eu sou muito grato a Frei Leto, a Frei José Luiz Prim, a todos que me ajudaram na minha formação, a Gilberto Bittencourt, na minha fase de instrumentista, que também muito veio acrescentar, e a todos os meus colegas que trabalharam comigo e que hoje estão aí com suas carreiras estabilizadas. Então, muito obrigado aos Canarinhos de Petrópolis, por quem eu tenho um grande amor e um grande afeto. Brando como a brisa imaterial da madrugada, calmo e sempre à noites, mais feito de auroras que de noites, mais feito de auroras que de noites. Parabéns, Canarinhos de Petrópolis. Foi a minha casa, o meu lar musical durante tantos anos. Quando eu lembro das histórias, das aventuras e tudo mais, entretanto, o maior sentimento que eu acredito que aquela época provocou em mim era a capacidade da transformação, a minha própria transformação. E isso eu levei adiante na minha vida e tudo que eu faço então na minha profissão em prol justamente da transformação, constantemente em direção ao bem, e isso tem sido um sucesso. Devo exatamente tudo isso a essa instituição maravilhosa. Muito obrigado aos queridos Frei Leto e Frei José Luiz Prim, que tiveram aquela paciência de nos aturar crianças, adolescentes. Muito obrigado. Muito obrigado, List. Muito obrigado, Rose. Um abraço apertado a todos os meus irmãos. Da turma de 78, então, nem se fala. Saudades de todos vocês.
Olá a todos, meu nome é Rodrigo Dávila, sou músico profissional e moro em Petrópolis e entrei para o Coral dos Canarinhos em 1979. Em 1979 tive aula com o Frei Leto Binias e também com o Frei José Luiz Prim. Sou muito grato aos dois pela minha carreira como músico e acredito que a responsabilidade toda de ser músico seja do Coral dos Canarinhos. Bem, como fato muito interessante, me lembro do Frei José Luiz Prim me levando para o Rio de Janeiro para fazer um solo na Sala Cecília Meirelles, né? E era um solo de uma música contemporânea, e ele me levava assim, me levou de ônibus para lá, voltamos de ônibus, naquele tempo era bem diferente, né? Eu tinha 10 para 11 anos, e me lembro da minha primeira entrada no McDonald's da minha vida, logo após o ensaio, que foi um ensaio muito interessante, com o maestro John Ashley, cujo compositor George Crumb também veio a participar da apresentação. Então me lembro que a primeira vez que entrei num Big Mac na minha vida e comi um Big Mac foi com o Frei José Luiz Prim. Olha que coisa interessante. E me lembro que me senti muito acolhido e protegido, né, por essa questão toda, porque o Frei José Luiz Prim era como um pai para todos nós. Então, na verdade, não aprendi só a ser músico, aprendi a ter uma conduta correta, uma conduta ilibada, a ter pontualidade, a ter disciplina, a ter horário, a ter tudo o que é necessário para que você consiga viver de música nesse país, que já é tão difícil. Então, devo minha vida toda, sem dúvida nenhuma, ao Coral dos Canarinhos. Olá, eu sou Hernani Matias Rosa Neto e eu entrei para os Canarinhos, fui selecionado, né, em meados de 1979 e fiquei no coro até meados de 86. Desde 2003 eu moro em São Paulo e eu me mudei para cá porque eu passei para o coro da OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e desde então eu moro aqui. O grande impacto que os Canarinhos teve na minha vida foi, na verdade, quando eu fui selecionado. Foi uma coisa muito curiosa. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e eu contei para ela que a música me salvou. E foi engraçado que ela falou assim: mas a música te salvou como, né? Assim, você ia se meter com drogas, ia ser uma pessoa, sei lá, ruim e tal. Eu falei assim, não nesse sentido. Eu acho que eu não me envolveria, mesmo se eu não tivesse me ligado à música, eu não me envolveria em nada ruim nesse sentido. Mas ela me salvou no sentido de que foi ali que se definiu a minha vida, com 8 anos e meio. Ao eu aceitar o convite do Frei José Luiz Prim para integrar o Coral dos Canarinhos, ali se resolveu a minha vida. Porque o amor que eu tenho pela música modificou tudo e direcionou o meu caminho. Então eu sou eternamente grato, porque eu estou aqui hoje e eu sou o que eu sou
por causa da música e por causa dos canarinhos que me resgatou para a música. É isso. Obrigado. Feliz aniversário, Canarinhos. 78 anos, vida longa. Sou José Ricardo Volker Taboada, primeira viola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Iniciei meus estudos no Instituto de Meninos Cantores de Petrópolis em 1980. Essa década de 80, gostaria de frisar que foi uma década bem interessante. O Instituto, apesar de não ser a principal função revelar músicos para o mercado, isso devido à sua educação musical muito forte, muito boa, era uma coisa natural. Eu ainda não tinha música como uma profissão, não imaginava isso. Para mim era como um hobby, né, uma coisa mais lúdica. Vendo esses músicos da década de 80, músicos excelentes, que estudavam de 6 a 8 horas por dia, comecei a imaginar que isso poderia ser um norte para a minha vida. Tanto que fui fazer Universidade do Rio de Janeiro, onde sou graduado, bacharel em viola. Pude constatar realmente que a instituição tem um ensino não só de música, mas para a vida de altíssimo nível. Eu sou um privilegiado por ter estudado nessa escola. Um abraço a todos.
Meu nome é Carlos Mendes. Eu entrei para o Coral dos Canarinhos de Petrópolis com 7 anos de idade e digo que nunca mais saí. Pelo menos o coral nunca mais saiu de mim. A paixão é muito grande, as amizades feitas ali dentro perduram até hoje. E é uma instituição, além de muito nobre pela música em si, é uma instituição muito importante para a cultura não só nacional, eu diria mundial, já que eu mesmo participei de viagens internacionais com coro e a história do coro fala por si. Hoje eu sou violinista, vivo de música, sou espala do Teatro Municipal e trabalho também na Petrobras. Tenho um duo, toco com Paulo Bozizio no Quarteto Bozizio, Ricardo Amado no duo Paulo Bozizio e faço bastante coisa. Graças a Deus e graças também aos Canarinhos de Petrópolis. Eu desejo tudo de melhor para a instituição, que a gente consiga, a gente que eu digo a instituição, consiga ainda festejar seus 200, 300, 400 e 500 anos, porque é merecido. Viva os Canarinhos, viva a cultura brasileira. Um grande abraço a todos. Olá, queridos amigos. Meu nome é José Alberto Batistella, meu nome é artístico Alberto Batistella, agora com transição para Beto Batistella. Em 1972, iniciei meus estudos de música no coral Arautos do Grande Rei. Eu tinha 5 anos de idade. Frei Afonso Fogel foi o meu primeiro professor de música. E por intermédio dele, eu tive o privilégio de cantar, fazer parte do coral Canarinhos de Petrópolis em 1981. Eu tinha 14 para 15 anos de idade. Regado a uma disciplina onde eu tive um crescimento intelectual, espiritual, moral e, obviamente, musical, onde me deu suporte para a vida artística. Certamente foi um dos melhores anos de minha vida. E agradeço ao Frei Leto Bias, Frei José Luiz Prim, pela oportunidade na época. Cantar é transportar a alma para o infinito do universo, ao encontro de Deus. Assim é a música. Um grande abraço a todos e Deus abençoe a todos. Sucesso para todos também. Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
Me chamo Breno Mendes, eu tenho 46 anos. Eu entrei no Coral dos Canarinhos no ano de 82. Permaneci cantando até 1993. Meio do ano, né, de 93, quando eu tive que sair do coro, porque eu ia começar uma faculdade no Rio de Janeiro. Então, eu infelizmente não consegui conciliar. Atualmente, eu vivo em Petrópolis e sou professor de flauta doce no próprio instituto, né? Eu sou professor do curso de aprendizes, né? Formação das crianças para ingressarem no Coral dos Canarinhos. Isso para mim é motivo de muito orgulho. Eu aprendi a gostar da instituição, né, do coral, e assim, eu devo tudo, né? Atualmente eu sou músico, né? Sou professor de música, e eu devo toda essa minha profissão ao Coral dos Canarinhos. Olá, eu sou Marcelo Visani, moro em Petrópolis e, graças a Deus, tenho a alegria, né, de seguir a profissão de músico. Tenho a satisfação de reger o Coral das Meninas, dos Canarinhos e outros grupos musicais também que eu trabalho, né? E uma coisa interessante da época de Canarinho, que não sai da memória, era quando nós íamos viajar. Nossos ônibus eram ônibus simples e nós viajávamos com muita alegria, porque era o momento de sair de casa, e quando a gente parava, né, no posto de gasolina, descia aquele bando de menino, o dono do restaurante ia pensar: nossa, que alegria, vamos fazer a festa com isso aí, né? E aí nós tirávamos do nosso ônibus aqueles latões, né, com frango, a nossa farofa, o nosso pão com manteiga, chamado pão com graxa, que era imperdível, e a gente lanchava ali, entrava no ônibus e ia embora. Isso nunca sai da minha memória, porque era uma loucura, né? Mas era extremamente gostoso estar ali com aquele grupo. Então, assim, não tem como não passar pelo posto de gasolina e não lembrar do nosso pão com graxa ou do nosso frangão com farofa. Um grande abraço e parabéns, Canarinhos! Se você ficar de pé na mesa, não me
Eu sou o Rafael Barros Castro, moro no Rio de Janeiro e ingressei no Coral dos Canarinhos em 1982. Eu tenho na memória as muitas apresentações que fizemos, as viagens para o sul do Brasil para participar de congressos de meninos cantores, do projeto Aquários, esse realmente não dá para esquecer pela magnitude do projeto. Enfim, foram realmente inúmeras apresentações e momentos marcantes. O importante que eu tenho a dizer é sobre a formação musical que eu recebi no Instituto. Essa realmente de base muito sólida, e mal sabia eu que resgataria tudo depois na vida adulta, porque acabei escolhendo a música como um caminho, como a minha profissão. Na verdade, acho até que ela me escolheu, estava ali esperando chegar o momento e aconteceu. Então eu me tornei maestro, me formei pela Unirio no bacharelado em Regência e desde 2005 eu sou maestro titular e diretor artístico da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro, orquestra que eu formei com outros colegas músicos. Sou também compositor, arranjador e pianista. Essa formação muito plural e eclética, eu tenho certeza que passa por essa base muito bem construída no Coral dos Canarinhos. Eu sou muito grato por ter recebido esses ensinamentos e parabenizo ao Liste e a todos vocês que vêm mantendo a atividade do Coral dos Canarinhos até hoje e que assim permaneça durante muito tempo, porque eu tenho certeza que assim como eu fui beneficiado por esse ensinamento, eu tenho certeza que a música ajuda na construção de um ser humano melhor. É através da música que a gente consegue levar uma mensagem e forma um cidadão mais completo. Holisticamente falando, eu acho que através da música a gente pode construir esse ser humano, esse cidadão mais bondoso, pelo menos com um pouco mais de sensibilidade para compreender o outro, porque através da música a gente sabe que a gente precisa ouvir, tem o tempo de cada um, é necessário ter esse diálogo e a gente precisa muito disso. Parabéns mais uma vez, sucesso, vida longa ao Coral dos Canarinhos, viva a música e um abraço a todos. Me chamo Júlio César Fioravante, sou contratenor. Eu entrei no Coral dos Canarinhos de Petrópolis no ano de 1987. Atualmente estou morando na Alemanha e é uma grande alegria hoje poder participar do 78º aniversário do Coral dos Canarinhos de Petrópolis. Instituição essa que me proporcionou durante a minha infância ensinamentos musicais da mais alta qualidade.
através de grandes mestres, professores da música erudita no Brasil, como o Frei José Luiz Prim, maestro Gilberto Bittencourt, professora Annelise Kesten e, claro, regente, maestro, diretor artístico Marco Aurélio Lichte. Eu sou o primeiro contratenor em bacharel em canto formado pela UFRJ e também com mestrado em canto barroco pelo Conservatório Benedetto Marcello em Veneza, na Itália. Certamente, tudo isso não seria possível sem esse grande alicerce musical que os Canarinhos de Petrópolis proporcionou na minha vida. Eu estou aqui hoje para parabenizar o Coral dos Canarinhos de Petrópolis pelos 78 anos de existência. O Coral dos Canarinhos tem sido responsável pela formação de muitos músicos de referência no Brasil. Eu tive o privilégio de fazer parte do coro e receber essa formação. Hoje, eu gostaria de agradecer ao Instituto, agradecer aos meus mestres, primeiramente ao saudoso Frei José Luiz Prim, ao Marco Aurélio Lichte, ao Carlos Moreno, ao Carlos Fescher, o Duda, e a todos que de alguma maneira contribuíram para a minha formação. Que o coro e o Instituto possam continuar com essa educação diferenciada, formando músicos, e que aqueles que não escolherem o caminho da música como profissão, que possam ser bons ouvintes, que possam ser seres humanos com uma sensibilidade mais aguçada e que possam fazer a diferença nesse mundo que se torna cada vez menos humanizado. Vida longa aos Canarinhos e, mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Demétrio, eu fui canarinho nos anos 90, moro atualmente em Petrópolis. Eu
escolhi seguir na carreira musical. Sou violinista e professor na própria Escola de Música dos Canarinhos. E minha experiência com coral foi fundamental para a minha formação como músico, porque o canto coral ele dá uma base técnica muito forte, desenvolve o ouvido e a expressão musical de uma maneira assim, muito efetiva, né? E a tradição dos Canarinhos sempre foi de uma música de qualidade. E ela só vem com estudo, com disciplina, seriedade. E essas qualidades adquiridas ficam, né, como um legado para o resto da vida, para tudo que você for fazer depois, né? E junto com isso vem a questão da formação humana, pois nesse processo há o convívio, o respeito entre os professores, colegas, que vai se construindo ao longo do tempo, né? E é algo cada vez mais raro nos dias de hoje, e quando a gente encontra esse tipo de ambiente, a gente tem que valorizar, né? Quem passou por essa experiência reconhece que é algo assim inestimável, né? E é algo que vai bastante além da simples amizade, que já seria ótimo, né? Mas a experiência que a gente tem no Coral dos Canarinhos é, na verdade, algo mais próximo do que a gente pode chamar de uma fraternidade, né? O Instituto é uma segunda família para todos que passaram por lá e vai ser sempre assim, esse é o sentimento que fica, né? Enfim, é uma felicidade imensa ter pertencido ao coral, uma honra ter convivido com tantos mestres e amigos, e é uma alegria enorme hoje podendo estar na instituição como professor. Vida longa aos Canarinhos. Olá, eu sou o Pedro Leal Davi, eu sou compositor, componho trilha sonora para teatro, toco ao vivo em teatro, sou compositor de trilha para cinema, para dança e também faço mestrado em composição, estudo, né, música e texto, a relação da música para cena, música e texto. E eu cantei nos Canarinhos entre 94 e 2001. Eu lembro que o Liz ficava perguntando, em 2001 eu já estava começando a faculdade. Eu lembro do Liz perguntar, e aí, vai devolver a batina? Como é que é? Porque a gente quer ficar ali até o fim, né? Tirando o proveito do que o Instituto e do que os Canarinhos têm para oferecer pra gente, né? Aquela base sólida musical, o convívio em grupo, os concertos, o repertório. E essa base foi muito importante, é muito importante no meu dia a dia, e foi muito importante porque eu tive um caminho, né? Eu, quando terminei, saí dos Canarinhos e fui para a faculdade, eu fiz jornalismo e mantive minha carreira como músico paralela, trabalhando com música popular. Quando eu resolvi trabalhar só com música, com trilha, eu precisei estudar e voltar para a faculdade de música, fazer o mestrado em música, e quando eu precisei voltar para esse estudo da música mais sistemático, a base que eu tive nos Canarinhos foi o que me permitiu isso, fazer uma prova, voltar a lidar, né, com a linguagem escrita da música. E eu acho que essa base se mostrou nesse momento que eu precisei, 10 anos afastado desse ensino da música sistemático. Quando eu volto, essa base foi o que permitiu, ela estava ali, né, muito viva. Então acho que os Canarinhos oferecem essa ferramenta que é muito útil e bonita, né, de saber fazer, estar, né, no ofício da música. O barco que tentar domar o mar, o mar, o mar, o mar que não tem rédeas, o mar se deixa naufragar. O mar que em sua dança com o vento não tem compasso, pois não fraciona o tempo. O barco que souber jogar com o mar, o mar, o mar, o mar que não tem pressa, o mar se deixa navegar. O mar, o mar, o mar, o pão do espírito, eterno híbrido
the sea, a Lord who pays no vassalage and takes no hostage to set free. The sea, who dances with the breeze, despising those who cut the time in pieces. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou João Vitor Ladeira e eu moro em São Paulo há aproximadamente 15 anos. Minha história com os Canarinhos começa em 97, que foi quando eu entrei no coro dos aprendizes. E no coral, propriamente dito, eu entrei em 98. Eu sou músico, eu sou cantor e eu canto no coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que é o coro da USESP. Canarinhos tem uma influência muito grande na minha profissão, é pelo fato de hoje eu cantar num coro, né? Algo que eu já fazia desde os meus 9 anos. Então, quando eu fiz o teste pro coro da USESP, apesar de na época eu ter 18 anos, eu já tinha 9 anos de experiência cantando em coro. E lá nos Canarinhos também foi aonde eu tive meu primeiro contato com música, foi aonde eu aprendi as bases de solfejo, teoria, técnica vocal, que com certeza eu trouxe comigo e tenho e eu utilizo até hoje, né? No Coral dos Canarinhos é onde eu aprendi também o sentido do que seria um trabalho em grupo, né? E fazer desse trabalho algo que possa ser levado para outras pessoas em forma de música. E também outra parte dessa influência, né, vem das viagens que nós fizemos, onde eu tive a oportunidade de conviver com várias pessoas de diferentes culturas, o que me ajuda hoje ainda a ter um bom relacionamento pessoal e com isso poder continuar fazendo música em grupo, né, e continuar levando essa mensagem de maneira que possa tocar o coração de quem ouve, né? Sogno mio caro, uscir today da questo orrendo avel. Felice ancora io sol s'abbracciarti possivo, io ti salvai. Olá, tudo bem? Eu me chamo Tárcio Becker, sou músico, pianista, professor de piano. Sou ex-canarinho. Eu me orgulho muito de trazer na minha bagagem a história de ser um ex-canarinho, de ter feito parte da família Canarinhos. Pois lá
eu tive os primeiros ensinamentos, as primeiras realizações como músico. Grandes professores me incentivaram, amigos eu fiz, e até hoje eu me lembro com muito carinho de tudo o que eu vivi no Coral dos Canarinhos. Foi determinante para a escolha da minha profissão ter visto grandes professores, grandes músicos, ensinando com total dedicação valores que ficaram para a minha vida. Por isso, hoje eu agradeço, parabenizo e deixo o meu carinho por esta instituição. Vida longa ao Coral dos Canarinhos de Petrópolis. Meu nome é Breno Moraes. Eu entrei para o Coral de Canarinhos no ano de 1992. Foi o ano de comemoração do Jubileu de Ouro do Coral, né? Foram os 50 anos do Coral de Canarinhos. Essa foi a minha turma. Eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui para expressar esse carinho e falar do coro, porque para mim o Coral dos Canarinhos ele foi fonte de oportunidade, né? A gente vive num país de tantos talentos e de tão pouca oportunidade, um país tão escasso em oportunidade, que eu posso me considerar um privilegiado. Eu tive oportunidade de acesso à cultura musical, né? A cultura, a educação, né? Educação, então, cara, nem se fala. Quem passou pelo crivo do Frei José Luiz sabe disso, né? A gente se reconhece na rua, a gente sabe que a gente é diferente, não por ser melhor ou pior, mas por sermos iguais, os canarinhos, né? A galera toda, eu acho que isso é unânime, todo mundo vai falar isso aqui. Quando eu falo de oportunidade, eu tive a oportunidade de ter acesso a compositores, a instrumentos, a história da música, a música de fato, né? Eu lembro que até o Gilberto Bittencourt, que me deu aula durante muito tempo nos Canarinhos, ele falava, cara, agarra isso aqui, cara, não deixe isso passar, porque as pessoas não têm acesso a isso. E essa é uma das maiores estruturas de música do país, se não a maior. E isso reflete no meu dia a dia hoje como músico, sabe? Então quando eu falo gratidão, a minha gratidão ainda é com caps look, porque eu segui na música, então não tem dia que eu não lembre do Coral dos Canarinhos. Então eu deixo aqui essas palavras, esse depoimento de um cara que seguiu na música e que foi descoberto pelo Coral dos Canarinhos. A gratidão é imensa e o prazer de estar aqui é muito grande, é emocionante para mim, viu? Obrigado e parabéns pro coral. Vamos em frente, né? Vamos agora rumo aos 100 anos. Beijão para todo mundo.
Bom, eu sou Felipe Habib, hoje eu tenho 32 anos, eu moro no Rio de Janeiro, sou músico formado e acho que eu sou da turma de 96. Os Canarinhos têm uma grande importância, assim, para mim é até difícil falar da importância dos Canarinhos porque é tão parte da minha história, assim, eu sinto que, né, quando eu penso na minha infância, na minha formação de educação, do ser humano que eu sou hoje mesmo, né, de princípios e valores, eu lembro dos meus pais e lembro dos Canarinhos, sabe? E das figuras, né, que foram essas pessoas de liderança, né, como o Frei, o Lixo, o Michel, o Visani, a Tia Cida, que são realmente pessoas muito importantes assim na nossa formação, né? A gente viajava muito, né? Então a gente ficava muito com os meninos, assim. Lembro dos meus amigos como irmãos mesmo, né? Eu acho que hoje, assim, né, adulto, olhando para essa experiência que esses meninos têm, quando eu vejo os meninos cantarem, quando eu penso nisso, quando eu falo sobre o coral, eu acho que o grande barato tem um exercício social, né, uma prática, um pouco uma prática da sociedade que a gente vai viver em algum momento, né, de você se entender indivíduo dentro de um coletivo, né, da importância de você seguir determinadas regras, né, para contemplar o que aquele coletivo propõe, né, mas ao mesmo tempo o exercício da individualidade dentro daquele coletivo. O coral tem uma educação, pelo menos tinha, né, na minha época, muito rigorosa, né, assim, acho que a sensação que eu tenho daquela época era que realmente uma educação alemã, né, e era mesmo, né, o padrão assim alemão, né, tanto que a gente tinha o coral de Viena como, eu lembro que os meninos de Viena pra gente era como se fosse assim o que a gente gostaria de ser, sabe, de alguma forma. Ei, você tá aí, consegue me ouvir? Ei, como tá aí, do outro lado da tela, do outro lado da vida? Ei, você tá aí, consegue me ouvir? Ei, posso te ouvir pelo som, coração, nos ajustamos nessa canção. Você aí, eu cá, nós aqui pra mudar, refletir no vento, o movimento da vida que não pode parar. E o vento sopra mudança nos cabelos da gente, canta no ouvido e dança palavras de amor. E o vento sopra esperança na gente que sente. Planeta invertido da dor pro amor. Passar em ruas e avenidas, e o futuro de mãos dadas com presente, e o futuro logo, logo ali em frente, e o futuro lado a lado com a gente. Olá, meu nome é Fernando Lorenzo e eu estou gravando esse depoimento em razão da comemoração dos 78 anos do Coral dos Canarinhos de Petrópolis. Eu fiz parte desse coral durante 10 anos, entrei em 1999, mas na verdade o coral fez parte da minha vida desde antes disso.
Eu ainda estudava em outra escola, estava, se não me engano, no CA ainda, sendo alfabetizado. E meu pai tinha um vinil gravado em 88 pelo coral. E ele uma vez estava ouvindo esse vinil e eu escutei e eu falei, pai, eu quero fazer parte disso. Eu fiquei encantado, eu passei a ouvir aquele vinil inúmeras vezes, né? Naquela época eu não era nem alfabetizado ainda e para ser do coral tinha que estudar no Colégio dos Canarinhos, né? Meu pai falou, tudo bem, se você quer isso, a gente vai esperar mais uns 2 anos para você amadurecer mais um pouco e a gente te bota no colégio e você vai fazer o preparatório e vamos tentar entrar no coral. E assim foi, eu entrei em 99 no coral e o coral me deu toda a base musical para minha vida. Mas o que é importante, na verdade, ali, mais do que o óbvio de nos dar base musical para seguir essa carreira, eu como cantor profissional, é a paixão que despertou, que me despertou a paixão pela música, foi estando no coral, né? O contato com todo esse repertório. Tinha uma coisa muito legal que a gente tinha durante a semana, que eram audições em que o Lish e o Frei mostravam concertos pra gente. Era coisa de 1 hora por semana. Muitas vezes os concertos eram maiores do que isso, então eu ia pedir pro Lish, ia pedir pro Frei para me emprestar o VHS, né, que na época ainda era VHS, para eu terminar de ver o concerto, e eu fiquei completamente encantado por aquilo tudo. E não tive como fazer outra coisa senão seguir essa paixão e escolhi isso para viver. Além de toda essa influência musical, grande parte dos meus grandes amigos de hoje ainda são da época de coral, são amigos de mais de 20 anos. O convívio que a gente tem ali dentro é quase como de uma família, né? Então a gente costuma dizer que uma vez canarinho, sempre canarinho. E é isso, meus grandes amigos da época continuam sendo meus grandes amigos de hoje. É um laço, um convívio que cria um laço muito forte que a gente carrega para nossa vida. Então o coral me deu minha profissão, me deu minha família por escolha, vamos dizer assim. E eu desejo ainda muitos e muitos anos de vida para o coral, que venham mais 78 anos, mais 100, mais eternidade, porque eu desejo que muitos que estão lá e que ainda virão, que possam viver a mesma coisa que eu vivi e que possam ter essa paixão despertada como o coral despertou em mim. Olá, meu nome é Kaique Stumpf, eu sou formado em Regência Coral pela UFRJ e fiz parte dos Canarinhos entre 2007 a 2013. Durante esse período eu tive muitas experiências que me influenciaram nessa escolha.
A primeira foi, acho que o contato com os regentes, ter esse contato com grandes obras e eu lembro que o meu primeiro concerto no coral foi uma missa em dó menor de Mozart, que não é uma peça fácil que a gente faz sempre. Eu lembro que eu cantei Chichester Psalms também, Nona de Beethoven 1 milhão de vezes, então Oratório de Natal, então grandes obras do repertório coral, eu tive esse contato bem novo. Então eu lembro que quando eu entrei na faculdade, ter essa bagagem me ajudou muito. E além desse contato, claro, tem as experiências das viagens do coral, as turnês, acho que é um momento que a gente expande os horizontes, assim. Então a gente conhece gente nova, gente diferente. Eu lembro da viagem de 2011, que a gente fez para a Europa. A gente foi para Alemanha, Áustria e República Tcheca. E foi uma viagem assim, que mudou completamente a minha visão de música. A gente teve alguns contatos com alguns grupos de lá também. Durante esse período, a gente viu a estrutura de ensaio e as salas de concerto e como o público reage à música brasileira. Então foi uma experiência bastante enriquecedora. Mas acho que a coisa que eu carrego mais lá no fundo assim, do coral é o senso de excelência que sempre foi presente durante todo o trabalho com o Liszt. E também essa coisa de a gente sempre tratar todo mundo bem, tratar todo mundo igual. Eu lembro que quando a gente ia para os lugares, a gente se apresentava e tinha as pessoas ajudando no lanche, na parte mais logística, assim, que o Liszt sempre tinha esse cuidado de fazer alguma coisa para agradecer e tal, a gente se apresentava, e é uma coisa que eu carrego comigo, eu não abro mão, assim, sempre que eu vou para os lugares eu tento olhar para as pessoas que fazem aquilo ser possível. Então, eu acho que esses valores são valores muito caros para mim e que eu tenho graças ao Coral dos Canarinhos. Olá, eu sou o Raoni Hübner, tenor, ex-canarinho da turma de 1997 e atualmente eu moro em Madrid, Espanha. A experiência para mim nos Canarinhos foi uma experiência muito satisfatória que eu tenho ótimas memórias até hoje e muita saudade. Desde pequeno a gente fazia muita turnê, concertos, né? E com o público e eu tenho memórias de também
como era solista da minha geração, eu tenho memórias de cantar para, às vezes, públicos de 5.000, 10.000 pessoas. E isso, com certeza, me ajuda muito na minha vida profissional, onde que eu não fico nervoso para enfrentar público, às vezes em algum momento que poderia ser de estresse, como um debut de um papel, ou mesmo uma premiere de uma produção nova, no qual vejo colegas, às vezes, um pouco nervosos e se espantam com o meu não nervosismo, né? Também a parte teórica, a formação teórica é muito forte nos Canarinhos. Você aprende muito cantando Messias de Handel com 9 anos, Paixões de Bach, repertório de motetos, muito Renascimento, como Missas de Palestrina, também de Vitória e por aí segue. E essa experiência e essa vivência musical é certamente uma bagagem que não tem preço para minha vida profissional. Ademais da rapidez com que acho que a gente termina desenvolvendo para aprender qualquer peça de música, isso ajuda também. Chegou uma situação em que eu aprendi, por exemplo, o Psalmos Hungáricos de Kodály de última hora, porque um cantor não poderia fazê-lo, e me chamaram e eu aceitei fazer em 3 dias e aprendi do zero a peça, que tem um nível musical muito difícil. E acho que isso vale muito como profissional, é um extra, né? Também experiências maravilhosas de viagem. Eu viajei quase o Brasil inteiro, conheci muita coisa, vi muita coisa. Fui para a Europa em 2000, fizemos turnê por Portugal, Itália, Alemanha e Áustria. Cantei para o Papa 2 vezes, João Paulo II, tanto em 1997, no Rio de Janeiro, na Catedral, quanto no Vaticano em 2000. E foram experiências maravilhosas e inesquecíveis. Oi, eu sou o Felipe Schmidt, tenho 39 anos e moro ainda em Petrópolis, cidade que eu amo. Entrei nos Canarinhos em 92, cheguei a reger corais como Vox Cantorum dos Pais e Amigos dos Canarinhos, passado pelo Visani. Regi bandas também em Petrópolis, até 2003, quando eu participei do programa Raul Gil e a vida deu uma virada, eu caí de vez na MPB. Eu sou cantor, compositor e músico e atuo no mercado de eventos já há 21 anos. Tenho 4 filhos e sinto orgulho em dizer que nunca atuei em nenhuma área profissional que não fosse a música. Nos Canarinhos eu não aprendi apenas teoria musical, mas também aprendi a ser homem, ter responsabilidade e me tornar o profissional que eu sou hoje. Hoje eu canto em eventos em todo o Brasil. Já cantei de Gramado a São Luís do Maranhão, por exemplo, mesmo atuando mais no eixo Rio-São Paulo. Dá para escrever um livro com todas as experiências e lembranças que eu tenho, que eu vivi nesses 7 anos de Coral dos Canarinhos. E certamente, mesmo que não fosse na música, o Instituto me tornaria um homem e um profissional melhor, porque é uma escola de vida. Eu escolhi uma música que eu fiz agora nesse período de pandemia, uma composição minha, para compartilhar aqui com vocês,
Obrigado pela participação. Obrigado. O mundo parou e tudo mudou. Parece um respiro. Dá até pra pensar e se analisar o sentido da vida. Quanto tempo será que perdemos sem olhar para quem convivemos? Nessa hora se vê que o tempo é prioridade pra se enganar. Nessa hora em que o mundo adoece, percebemos que o amor é uma prece e que um vírus não mata a alma de quem planta o amor. O mundo é mais, somos todos iguais, não tem rico nem pobre. Nosso tempo mudou e quem só olha pra si vai ficar no caminho. Porque o homem cresceu e o nosso espírito agora tá mais perto de Deus. Porque o homem cresceu e o nosso espírito agora tá mais perto de Deus. Schlafe, Liebchen, weiß auf Erde, und so still und einsam wird, wo die goldene Herde für uns alle wacht der Hirt, für uns alle. Alle wacht der Hirt, für uns alle wacht der Hirt.
que acontece com quem toma chá demais e puxa o fio até onde dá. É difícil e é certo que o certo dói bem mais. Às vezes nem parece que tentamos caminhar, falta fôlego até pra cantar. E justo quem quis o justo vai pagar. Então, um caso que eu queria contar é um caso muito antigo, lá atrás, em 1977, quando nós chegamos, o coro, né, chegou em Brasília. E era de praxe, quando a gente chegava nas cidades, nós ficávamos em casas de família, né? As pessoas se colocavam à disposição para que cada 2 meninos ficassem nas casas. E é claro que a gente queria ficar em casa de gente rica, né? Normalmente a gente era de uma classe mais humilde, então a gente queria ficar em casa de gente rica. Chegamos, normalmente ficava eu e Liszt, porque era Marcelo e Marco Aurélio, era a proximidade da letra, né? E aí nós chegamos em Brasília, descemos do ônibus, estamos lá olhando, quem vai pegar a gente ficava olhando os carros. Coisa de criança. E aí, todo mundo indo embora, e tinha uma senhora lá assim, né, já idosa, que ficava gritando lá de longe: cadê meus 2? Cadê meus 2? Eu quero meus 2, eu quero ir embora logo, cadê meus 2? Aí eu olhei pro Liszt e falei: pô, só falta a gente ficar com essa dona aí, né? Pois não deu outra, foi com ela mesmo que nós ficamos. Ok, vamos encarar. Fomos a pé até a casa dela, né? Ela morava umas 4 quadras, fomos carregando a mala a pé. E chegamos na casa dela, era dona de uma pensão. Entramos no quarto, de 2 camas, eu botei a minha mala em cima de uma cama, o Liszt botou em cima da outra cama. Ela falou: não, que isso? Pode botar as 2 malas em cima dessa cama aí, vocês vão dormir na mesma cama de solteiro. Aquela outra cama ali é do meu sobrinho. E assim passamos lá 3 dias e, por azar, eu ainda estava doente, com febre, com o pé todo inflamado, dormi com o pé todo inflamado na cara do Liszt. Não sei se ele se lembra, mas ele deve se lembrar, sim. É isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Uma historinha da minha época de canarinho. Estava eu dividindo pela primeira vez o palco com Marcelo Henrique Coutinho, esse grande amigo, esse grande irmão da música, em Maringá. Um som no teatro muito forte. Tum, tum, tum. Ninguém sabia de onde era. De repente alguém começa a pisar no meu pé. Marcelinho. Da onde estava vindo o som? Eu batendo o pé na base do microfone. Isso ficou na minha memória, eu sempre lembro e rio bastante. Então, meu irmão Marcelo, tá, obrigado pelo pisão no pé e tamo junto. Abraço. Uma das questões mais relevantes, uma das coisas mais relevantes para mim, na minha história, foi a gravação do CD, naquela época não era CD, era vinil ainda, do vinil do Coral dos Canarinhos, em que fiz o solo da Ave Maria de Bar Gounod. Aquilo é muito marcante, levo esse CD até hoje na minha vida. Foi muito importante, foi uma primeira experiência de gravação, a gente levou algum tempo para fazê-lo, eu já estava quase mudando de voz, com quase 13 anos, e aquilo me marcou muito e até hoje ouço, né? Depois ouçam essa gravação muito bonita da Ave Maria. Eu tinha uns 12 anos. Bem, vamos a um relato engraçado. Frei José Luiz Prim, meu tutor, quando cantava nos Canarinhos, teve que ir para o convento no Rio de Janeiro, no final de semana. E como era desejo meu conhecer o mar, assim fomos em Copacabana no domingo pela manhã. Não passamos protetor nenhum, então imagina como ficamos. Frei era mais branco do que eu. Um outro fato muito engraçado é que estava o auge do topless. Frei o meu observando, me pegou pelo braço e vamos tomar um banho de mar. E no mesmo dia fomos ao Maracanã assistir o jogo Flamengo e Botafogo. 6-0 para o Flamengo, 3 gols de Zico. Nós estávamos vermelhos e eu estava na torcida do Flamengo. Eu sou vascaíno. Então o pessoal estava olhando para o nosso rosto, pensava que eu tinha pintado o rosto de vermelho. Ficamos uma semana todo daquele jeito, imagina só. Um abraço para todos. Um caso engraçado que não foge à memória
a nossa viagem aos Estados Unidos em 1993, quando estava muito quente e o Frei Zé Luiz autorizou que a gente tirasse a roupa de baixo para colocar a batina, porque o calor era insuportável. E depois da apresentação, nós fizemos uma foto histórica, né? E depois dessa foto, muitas gargalhadas, mas também uma bela e inesquecível bronca do Frei Zé Luiz. Isso é impagável, foi maravilhoso e nunca sai da nossa memória. Resgatando aqui 2 momentos. Um é o da formatura lá de Canarinho. Eu lembro que lá no Instituto eu cantei uma música, um solo na formatura. Eu era contralto. A música era assim: minha viola de pinho, pra tudo tu tens de dar. Uns cantam pra divertir e outros pra não chorar. Aí repete e o final é assim: eu hei de morrer cantando, porque cantando nasci, para ver se recupero o que chorando perdi. Era uma música bonita, simples. Eu já procurei na internet, não encontro, não sei quem é o autor. E eu cantei essa música, tanto que ficou na memória. Agora, outro fato também é esse disco aqui, ó. Natal com os Canarinhos de Petrópolis, de 85. Eu tô aqui, ó. Lembrança boa. Um fato que me vem sempre à memória era quando o Frei José Luiz Spring, ele nos levava para escutar música na sua audioteca. E ali escutávamos grandes compositores como Palestrina, Monteverdi, Johann Sebastian Bach e muitos outros. Só que eu nunca iria imaginar que um dia eu teria a honra, o prazer de me apresentar como cantor, né, onde esses grandes compositores, ilustres músicos viveram e trabalharam. Ali como Basílica de San Marco, a Basílica ai Frari, Capela Sistina, Thomas Kirsch e outras grandes catedrais na Itália. Eu fico muito feliz em saber que eu consegui dar continuidade a esse ensinamento musical. E mais ainda, em saber que hoje eu faço parte dessa linda história, Canarinhos de Petrópolis. Uma história engraçada que sempre me faz sorrir quando eu lembro foi de uma viagem que nós fizemos para o Paraná, se eu não me engano foi para Maringá ou Londrina, e foi na época que o Marco Aurélio tinha acabado de voltar da Alemanha e o Marco Aurélio e o Frei José Luiz dividiam a regência do coro nos concertos. Eu já era organista do coro e nós estávamos em Maringá ou Londrina, prestes a entrar no palco, e aí o coro formado, nós todos arrumados, e o Frei José Luiz tinha uma bronca muito grande de chiclete. Reza a lenda que foi porque em uma das viagens, quando ele estava dormindo no ônibus sem sapato, um dos meninos colocou um chiclete que ele, na hora de calçar o sapato, ficou grudado nas meias e, enfim, ele tinha horror a chiclete. E quando nós estávamos para entrar no palco, ele olha para um dos meninos e pergunta: "Ô, fulano, você está mascando chiclete?" Nisso, o garoto, assustado, disse: "Não, Frei." Ele diz: "Eu tive a impressão de ver algo branco em sua boca." Quando um outro ouve e diz: "É dente, Frei." Nisso, o Marco Aurélio, que queria rir, vira para o lado, só que ele não percebeu que tinha um degrau. E aí ele quase caiu nessa... Todo mundo começou a rir da situação, dessa resposta do garoto, e do lixo que quase caiu no chão. Eu me lembro dessa história. Uma história que ficou marcada nessa minha trajetória nos Canarinhos aconteceu no ano de 2000. A gente tinha feito uma grande viagem para a Europa, cantamos em Portugal, cantamos na Embaixada do Brasil, em Roma, fizemos um concerto em Limburgo, memorável, na Catedral de Limburgo, cantamos para o Papa Wojtyla na época e quando voltamos, né, fomos muito bem recepcionados de uma maneira muito festiva e estávamos muito felizes com o resultado dessa viagem. Alguns meses depois a gente fez uma viagem para o Ceará. Quando chegou lá no Ceará, a gente, né, depois de ter, digamos, passado esse momento na Europa, assim, de gala, a gente voltou a conviver com o que era a nossa prática, ficar hospedado em casa de família, ou em colégios, e ali, né, por acaso a gente ficou numa comunidade muito pobre, na região metropolitana de Fortaleza. Então foi importante pra gente, eu acho, como seres humanos, assim, ver essa diferença, né? Em tão pouco tempo os Canarinhos permitiu
ademais de toda a experiência musical, lúdica, as amizades, ainda permitiu esse olhar para o mundo, né? Entender que há a Europa e há a periferia de Fortaleza e todos nos recebem a nossa música, precisam da música, precisam dessa troca. E foi muito legal estar nessas duas experiências. Eu sou João Vitor Ladeira, mas meus colegas, meus canarinhos, meus amigos costumavam me chamar de Tartaruga, né? E esse é um apelido que eu guardo com muito carinho. E até hoje eu ainda gosto de fazer as coisas com muita calma, muita paciência, que é um apelido na época que me representou bem e até hoje ainda tem a sua serventia, né? Um fato curioso e muito engraçado que eu guardo até hoje foi um churrasco que eu e meus amigos do Coral dos Canarinhos de Petrópolis resolvemos fazer em uma das viagens. Pois é, deu pano pra manga. Nós queríamos assistir a luta do Mike Tyson e resolvemos comprar carne, refrigerante e carvão. Só que o detalhe é que nós estávamos hospedados no sítio do irmão do Frei José Luiz Prim, que nos tratava com muito carinho, muito respeito e muita disciplina. Pois é, resolvemos fazer o churrasco antes da luta do Mike Tyson. Era tarde ainda. O Frei José Luiz Prim, naquele dia, foi visitar o irmão dele. Nunca me esqueço um dos meus amigos oferecendo um pedaço de carne ao Frei e deixando todos espantados com o que aqueles meninos estavam fazendo. Todos ficaram bem, mas deu um pano para manga. Eu só lembro que no final dessa estadia, os meninos que estavam hospedados ali naquela casa foram separados e o churrasco acabou. Dá para imaginar o que aconteceu, né? Bom, éramos muito pequenos, mas foi um momento de muita alegria depois que pudemos contar e rir de tudo que aconteceu. Saudoso Frei José Luiz Prim, saudosa família Canarinhos. São esses e outros fatos que nos marcam e nos deixam muito felizes, porque tivemos uma história de muita amizade naquele período que fizemos parte. Um grande abraço a todos. Uma história engraçada. Eu acho que tem muitas histórias muito engraçadas. Então eu vou contar uma curiosidade, na realidade, que tem a ver com o nosso tempo de menino, tem a ver com o tempo da nossa infância também. Nós fomos para os Estados Unidos com o Coral dos Canarinhos, fizemos uma turnê de 1 mês. E isso pra mim foi assim, eu nunca tinha andado de avião. Foi aquela coisa assim, na época só viajava quem tinha um poder aquisitivo muito alto. E o Frei, no final dessa viagem, ele nos presenteou com a ida à Disney. Então foi assim, cara, para uma criança foi um negócio de louco, né? Eu ter conquistado aquilo com o meu trabalho, né, musical, com o meu estudo, com a minha dedicação, foi um presente. O Frei chegou com a gente no Magic Kingdom e na hora que abriu o parque, ele deu $10 para cada um e falou assim: meninos, podem ir aí às 7 horas, todo mundo aqui de volta. Gente, o Frei soltou a gente da Disney. Eu lembro que a gente encontrava aqueles grupos de viagem de turismo, todo mundo com bonezinho vermelho, camisa vermelha, andando pelos parques e tal, e a gente soltou. Eu lembro que eu fiquei junto com o Gustavo Quaresma, a gente queria beber o mundo num gole só. Aquilo foi incrível. E na hora exata que o Frei tinha combinado, todo mundo tava lá de volta. Todos os dias, a gente não perdeu um menino, graças a Deus. Mas enfim, eu acho que eu conto essa história para provar o valor da educação, né? Tudo que era falado pra gente e o que era cobrado, a gente tava ali e tava entregando. A gente não queria prejudicar o grupo e muito menos o Frei, muito menos o coral como um todo. A gente chegou na hora todos os dias e estamos todos aqui hoje para poder contar essa história, beleza? A gente ficou num colégio hospedado no Ceará e era um colégio, acho que era um colégio estadual, assim, um colégio municipal. E a gente ficava em, né, casa de família e colégio e galpão, ficava em tudo quanto é lugar, né, cara? E eu lembro que nessa viagem chegou pra gente dormir uns colchonetes assim muito ruins, assim, muito pequenininho, assim, uma espuminha fina. E a galera já bolaram, pô, vou dormir nessa espuma aqui, não sei o quê. E aí as salas que a gente ia dormir não tinha porta, era aberto assim, e a janela era aquele tijolo furado, sabe, um tijolo com furo grande assim. E aí todo mundo, pô, caraca, como é que a gente vai dormir aqui? Só que aí a gente já tava meio acostumado, na real. Quando a gente foi sair para fazer um ensaio pro concerto, que era no dia seguinte, que era num lugar aberto, assim, uma aranha caranguejeira gigante na entrada. E aí eu lembro dos grandes com coco, assim, porque tava geral tomando coco, acho que o coco lá era muito barato, tava todo mundo tomando coco, tentando matar a aranha. O lance foi dormir lá depois, né, que a gente encontrou essa aranha, assim, porque
o lugar não tinha porta, né? Não tinha porta, não tinha janela. E aí eu lembro que a gente fez uns muros de mala, assim, nas portas, pra todo mundo com medo de brotar uma aranha lá no meio dos colchões. E choveu naquela noite. Então, a janela que era furada, tipo, choveu dentro. Foi realmente um caos, assim. Altas histórias. Parece perigoso, mas não tem nenhum risco real, não. Bom, a história é a história de quando a gente estava em Praga e a gente se perdeu do coral. E a gente passou super rápido só pra dar uma visitada na cidade. E um grupo, eu acho que tinha ido no banheiro e voltou pro ônibus em vez de reencontrar com o grupo. E nesse grupo tava o maestro. E aí a gente ficou na praça desesperado, sem saber o que fazer e tal. E aí a gente teve a brilhante ideia de começar a cantar. Então, cena de musical da Disney, assim, a galera se junta, começa a cantar as músicas do repertório, começa a juntar a galera em volta e a gente foi achado. O único arrependimento é que a gente não passou o chapéu pra pegar umas moedinhas. O caso que eu vou contar, na verdade, foi a primeira audição da minha vida. Eu não queria entrar pro coro quando eu era pequeno, não sei porquê. A minha mãe percebeu que eu tinha certa aptidão pra música e me insistiu muito. No final, eu fiz uma audição pro Frei no pátio do colégio, né, na entrada do colégio. Pro Frei Prim, minha mãe falou pro Frei Prim, esse menino quer entrar pro coral. Eu falei, tá bom. Vamos escutar ele, então. O Frei Prim me pegou, na época era pequenininho, me pegou, botou em cima assim de um pedestal que tinha e me pediu pra cantar, tirei o pau no gato. Essa foi a minha primeira audição. Passei e a história tá aí já escrita. É isso aí, meus amigos. Diante de tanta riqueza de depoimentos, histórias e, claro, de performances maravilhosas de todos vocês, eu só tenho a dizer o meu muito obrigado. Agradeço também a toda a equipe do IMCP, a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus e, claro, a você que está nos assistindo em casa, o nosso muito obrigado de coração. Gostaríamos de convidá-los, então, agora, através de uma sala de bate-papo do Google Meet, para que a gente possa continuar esse nosso encontro com esses ex-canarinhos e relembrar histórias e também aberto a perguntas de toda a comunidade. Muito obrigado a todos e até uma próxima live.